Como obter os resultados que deseja? As principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiado. Muitas pessoas opõem obstáculos às respostas para suas orações ao não compreenderem plenamente o funcionamento do subconsciente. Quando você sabe como sua mente funciona, passa a ter confiança. Você deve lembrar-se que toda vez que o seu subconsciente aceita uma ideia, ele passa imediatamente a executá-la. Utiliza para isso todos os seus poderosos recursos e mobiliza todas as leis mentais e espirituais da sua mente mais profunda. Essa lei funciona para ideias boas ou más. Consequentemente, usando negativamente, você só terá dificuldades, fracasso e confusão, mas se usar construtivamente, terá orientação, liberdade e paz de espírito. A resposta certa é uma coisa inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e cordiais. Portanto, a única coisa que você tem a fazer para superar o fracasso é fazer com que seu subconsciente aceite a ideia ou pedido que lhe propõe, deixando que a lei da sua mente faça o resto. Formule o seu pedido com fé, confiança e seu subconsciente tomará conta do problema e lhe dará a resposta. Você sempre falhará na obtenção de resultados ao tentar usar a coerção mental, pois o seu subconsciente não responde à coerção, e sim à sua fé, à sua aceitação da ideia pela mente consciente. Seu fracasso também pode resultar de afirmações como essas: as coisas estão ficando cada vez piores, ou nunca conseguirei uma resposta, não vejo uma saída, inútil, não sei o que fazer, estou completamente confuso. Quando você fizer tais afirmações, não terá resposta nem cooperação do seu subconsciente. Com um soldado marcado passo, você irá para frente e nem para trás. Em outras palavras, não chegará a parte alguma. Se você entra num táxi e dá ao motorista 12 endereços diferentes para onde se dirigir em 5 minutos, ele ficará desesperadamente confuso e provavelmente se recusará a levá-lo em qualquer lugar. O mesmo acontece com seu subconsciente. Deve haver uma ideia clara e definida na sua mente. Você deve tomar uma decisão inapelável de que há uma saída para o problema que o aflige. Somente a infinita inteligência que há dentro de você conhece a saída, resposta para o seu problema. Quando você chega a essa conclusão, em sua mente consciente, forma-se um quadro mental e, de acordo com sua fé, a resposta virá imediatamente. Faça-o tranquilamente. O proprietário de uma casa certa vez reclamou de um bombeiro por ter cobrado $200 para consertar a caldeira da fornalha, e respondeu o bombeiro: cobrei 5 centes para trocar o pino quebrado e 199,95 centes para saber onde estava o defeito. Da mesma maneira, sua mente subconsciente é um mestre bombeiro, bastante sábio, que conhece todos os modos e meios de curar qualquer órgão do seu corpo, bem como acertar seus negócios. Determine-lhe a saúde e obedecerá. Mas como é preciso descontrair-se, faça tranquilamente. Não se preocupe com os detalhes e meios, sabe apenas que o resultado será alcançado. Sinta a solução feliz para o seu problema, quer seja de saúde, finanças ou emprego. Lembre-se de que como sentiu após recuperar um grave estado de doença. Tenha sempre em mente que seu sentimento é a pedra fundamental de qualquer manifestação do subconsciente. A sua nova ideia deve ser sentida subjetivamente como já alcançada, não em futuro remoto, mas sim como prestes a realizar-se. Não suponha obstáculos e use a imaginação em vez de força de vontade. Ao usar o seu subconsciente, não responda a obstáculos nem procure utilizar-se de força de vontade. Imagine o fim a ser alcançado e o estado de libertação. Verá em seu intelecto tentando intrometer-se na sua, mas persista na manutenção da fé simples e crê em milagres, quase infantil. Imagine-se sem doença ou problema que o aflige. Imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja. Elimine-se o processo de todas as formalidades. Melhor caminho é o mais simples. Como a imaginação disciplinada opera maravilhas. Um meio maravilhoso de obter a resposta do seu subconsciente é através da imagem disciplinada ou científica, como foi anteriormente ressaltado. O subconsciente construiu o seu corpo e controla todas as suas funções vitais. Diz a Bíblia: o que quer que peças em oração, tendo fé, receberás.
Ter fé, aceitar algumas coisas como absoluta e viver em estado de aceitação enquanto você mantiver a fé, experimentará a alegria de ver sempre suas orações atendidas. As 3 etapas para o sucesso na oração. O procedimento usual é o seguinte: medite sobre o problema, volte para a solução ou saída conhecida apenas pelo subconsciente, fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado. Não enfraqueça sua oração com frases como desejaria estar curado ou espero que aconteça. O seu sentimento sobre a obra a ser realizada é que manda. A harmonia lhe pertence. Saiba que a saúde está ao seu alcance. Torne-se inteligente, tornando-se um veículo para o poder infinito da cura subconsciente. Transmita a ideia de saúde para o seu subconsciente até chegar ao estado de plena convicção. Então repouse. Tire-se do seu próprio controle. Diga as condições e circunstâncias do momento. Tudo isso também passará. Descontraindo-se, impressione o subconsciente, permitindo a energia cinética que há por trás da ideia, que assuma o controle e transforme em realização secreta. A lei do esforço invertido, porque você obtém o oposto daquilo que rezou. Qual é o famoso psicólogo francês que visitou os Estados Unidos há cerca de 40 anos, definiu a lei do esforço invertido como a seguinte frase: quando seus desejos e sua imaginação estão em conflito, a sua imaginação invariavelmente ganha batalha. Por exemplo, se lhe pedirem que caminhe sobre uma prancha colocada no chão, você fará sem dificuldades. Suponha agora que a mesma prancha esteja colocada à altura de 6 metros entre 2 paredes. Você andaria por ela? Seu desejo de andar seria contrabalanceado por sua imaginação do medo de cair. Se a sua ideia dominante de cair acabaria por vencer, seu desejo, vontade e esforço para caminhar sobre a prancha seria invertido, e essa ideia dominante da queda seria reforçada. O esforço mental invariavelmente se derrota a si próprio, resultando sempre no oposto do que é desejado. As sugestões de impotência para superar o condicionamento acabam dominando a mente e o subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante. O seu subconsciente aceitar é sempre mais forte entre as proposições contraditórias, portanto, o caminho sem esforço é o melhor. Se você diz as frases, o desejo ficar curado, mas não consigo, tento tão desesperadamente, obrigo-me a rezar, uso toda a minha força de vontade, deve compreender agora que seu erro está no esforço que faz. Nunca tente compelir o seu subconsciente a aceitar a ideia com o uso de força de vontade. Tais tentativas estão fadadas ao fracasso e você obtém apenas o oposto daquilo que você rezou. Há uma experiência muito comum que ilustra isso. Estudantes, quando estudam para exames finais, muitas vezes descobrem que todo o seu conhecimento subitamente se desvaneceu. As suas mentes se transformam num vazio aterrador e ficam incapazes de coordenar as ideias. Quanto mais rangem os dentes e recorrem à força de vontade, mais as respostas parecem afastar-se. Mas quando deixam a sala de exame, a pressão mental é aliviada, as respostas que procuravam voltam ao jorro às suas mentes. Tentar lembrar-se pela força de vontade foi a causa do fracasso. Este é o exemplo da lei do esforço invertido, pela qual você obtém o oposto daquilo que você rezou. O conflito entre o desejo e a imaginação deve ser conciliado. Usar a força mental é pressupor que há oposição. Quando sua mente está concentrada nos meios para superar um problema, não mais se preocupa com os obstáculos. Em São Mateus 18:19 pode-se ler: se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Quem são esses 2? Significa a união do acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente sobre a ideia, desejo ou imagem mental. Quando mais houver controvérsia alguma em nenhuma parte da sua mente, então a sua oração será atendida. O acordo entre os 2 pode ser também representado como você e seu desejo, seu pensamento e sentimento, sua ideia e emoção, seu desejo e imaginação. Você evita todo conflito entre seus desejos e sua imaginação ao cair num estado de sonolência, que reduz todo o esforço ao mínimo. A mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência. A melhor ocasião para impregnar seu subconsciente
instantes antes de dormir. Razão para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre instantes antes de adormecermos e imediatamente após despertarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar seu desejo e impedir a aceitação da ideia por parte da sua mente subconsciente não mais estão presentes. Quando você imagina a realidade do desejo satisfeito e sente a sensação da realização do seu subconsciente, transforma o seu desejo em fato concreto. Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação, controlada, orientada e disciplinada, sabendo que quer que imagine e sinta como verdadeiro será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta. O caso seguinte demonstra claramente como uma jovem superou o conflito entre o desejo da sua imaginação. Ela desejava uma solução harmoniosa para o seu problema legal e suas imagens mentais fixavam constantemente no fracasso, na falência, na bancarrota e na miséria. Era uma ação complicada que ocorrera sucessivos adiamentos ao processo e nenhuma solução à vista. Por sugestão minha, todas as noites antes de dormir, ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o caso, sentindo com toda a plenitude. Ela sabia que a imagem da sua mente tinha de estar de acordo com o desejo do seu coração, dramatizava de maneira tão real quanto possível, seu advogado travando uma calorosa discussão e ela assistindo à espera do resultado. Fazia-lhe perguntas e respondia de maneira mais apropriada. O advogado dizia-lhe repetidas vezes: houve uma solução perfeita e harmoniosa. O caso foi resolvido por acordo fora do tribunal. Durante o dia, quando pensamentos de medo lhe assaltavam a mente, ela reagia com seu cinema mental, animando com gestos e voz todo o equipamento de som. Ela podia facilmente imaginar o som da voz do advogado e seus sorrisos, gestos, tantas vezes. Ela imaginou a cena que se transformou num padrão subjetivo seu. Poucas semanas depois, foi chamada por seu advogado, que confirmou objetivamente que ela imaginara e sentira como verdadeiro subjetivamente. Foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu as palavras dos seus lábios, seus pensamentos e imagens mentais e o meditar do meu coração, seu sentimento, natureza e emoção, sejam agradáveis à sua presença, Senhor, a lei do seu subconsciente, a rocha minha, Redentor meu, o poder e sabedoria do seu subconsciente pode redimi-lo da doença, da escravidão e da miséria. Salmo 19:14. Ideias que devem ser recordadas. Coerção mental, esforço expressivo demonstra ansiedade, medo e impedem resposta à sua oração. Reze tranquilamente. Quando sua mente está descontraída e aceita uma ideia, o subconsciente começa imediatamente a trabalhar pela execução. Pense e planeje independentemente dos métodos tradicionais. Saiba que há sempre uma resposta e uma solução para todo e qualquer problema. Não se preocupe excessivamente com o bater do seu coração, a respiração dos seus pulmões ou com o funcionamento de qualquer outra parte do seu corpo. Apoie-se com a decisão de que seu subconsciente proclame frequentemente que a ação correta e divina está realizada. O sentimento de saúde produz saúde, o sentimento de riqueza produz riqueza. Como se sente? A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine sempre o que seja agradável e bom. Você é o que imagina ser. Você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente durante o estado de sonolência. Imagine a realização do seu desejo repetidas vezes antes de dormir. Durma em paz e acorde em profunda alegria.